1º de abril. Narrativas da cadeia. Salim Miguel. Parte 4. Tua curiosidade fora espiçada. Não querias generalidades, mas do Aurélio também quase só conseguiste extrair generalidades. Não. De qualquer forma, generalidades que não eram do conhecimento geral. Se ele sabia é porque tinha alguma ligação mais direta com Luiz Delfino. De outra maneira, como explicar a firmeza com que Aurélio se referia ao nascimento do poeta, a ida para o Rio de Janeiro, à formação médica? O poeta prolixo que se resguardava ansiosamente para não prejudicar o médico conceituado, o jovem romântico, o constituinte por Santa Catarina eleito senador da República, o discurso no Senado contra as atrocidades praticadas em Santa Catarina por Moreira César, amando de Floriano Peixoto, que resultou na troca do nome da cidade, de Desterro para Florianópolis. Os amores do sexagenário com a quase menina Eugênia Caldeira, a coroação em 1898 como príncipe dos poetas brasileiros. E quanto à revelação que te fizera naquela manhã, Aurélio preferia não retomar o assunto, não aprofundar o tema diante de tua insistência. Afinal, na família, aquilo era assunto vedado, mancha que marginalizava os seus, pecado terrível sussurrado entre vizinhos, que lhe marcara a mãe para o resto da vida. Ou seria avó, neto, bisneto? Ele saía da prisão, mas a incerteza o acompanharia para sempre. Nem por isso te disse, menos ciente da importância e da diversidade da obra de Luiz Delfino, que um dia terá o devido lugar na lírica brasileira. Existia sempre no erotismo, aspecto menos conhecido daquele poeta até então pouco conhecido. Um dia te rodeou, percebeste, alguma coisa o preocupava, buscou coragem e perguntou, me diga, porque entre as facetas tantas tem uma percepção tão mais nítida, exatamente para o erotismo que perpassa seu verso. E é o que mais admiro. Será ela preponderante? Não tiveste o que responder. Entre tantos, o poeta que te fascinava, de Santa Catarina, continuava sendo Cruz e Souza. Aurélio pedia, implorava, ouve. Soltas de leve as roupas uma a uma, cai-lhe assim a camélia se desfolha. E quando n'água o belo corpo molha, a água soluça e o enleia, e geme e espuma. No entanto, Aurélio, em aparência sexuado, era solteirão empedernido, que enrubescia e gaguejava ao ouvir um palavrão, ou quando lhe perguntavam quando comera pela última vez uma mulher. Lá está nas tuas anotações. Luto, mas não encontro explicação para o fato. A seguir, hoje, dia 2 de maio, completam-se 30 dias da prisão do Aurélio. Mesmo dia em que foste preso, também completa os 30 dias. Hoje ele sai, esvaziou o quarto, mochila pronta, espera com ânsia que o venham libertar, acompanhando-o até a prisão de saída. Vocês ficaram de se procurar quando chegasse a tua vez. Não o fizeram. Estranha e incompreensível inibição. Cruzavam-se por vezes na rua, olhavam-se de soslaio, sem qualquer explicação, ficavam num mero cumprimento, interditos tolhidos, sem vontade de relembrar o convívio no alojamento, desejosos de esquecer aqueles dias, recorres às tuas anotações. Lá vem outro trechinho. Será que Aurélio tinha razão em insistir que o terceto seguinte, de As Três Irmãs, podia também se referir à mãe ou à avó dele? Elo, a mais moça das três, a mais ardente e viva, aquela que mais brilha quando sorrindo, aos seus encantos nos cativa. Eu amo como filha. Outra anotação, embora de fácil relacionamento, se bem preferisse permanecer em seu canto solitário. Aurélio tinha para tudo resposta pronta. Certo dia, Mário Moraes se chega, pergunta, Aurélio, me explica, o que pensas aí sozinho, te masturbando, hein? E ele, sem se alterar, prefiro andar só comigo do que com certas companhias. É melhor, minha companhia preferida é a solidão. Ainda assim, ou talvez por isso mesmo, só fez amigos. Todos gostavam dele. Sua saída foi festiva, a única programada, dia 2 de maio. Formam-se 2 filas. Para os cumprimentos, da distância no tempo, esfumada, te esforças. Queres reconstruir a cena. Eila, viva, te volta à mente. Emocionado, Aurélio passa entre as alas que se formaram, aperta a mão de um, abraça outro, acena,
Ao chegar à porta do alojamento, sem conseguir falar, abana as mãos agradecendo os aplausos. Ar de choro, no rosto miúdo de sagui, barbicha rala com fios brancos, lábios finos trêmulos, narinas arfantes. A porta se fecha. Todos correm às janelas para vê-lo chegar à calçada, dobrar uma rua, perder-se na esquina. Um interrogatório. Vai, tenta outra vez. Recorre às tuas anotações. Te esforça, puxa pela memória. Há uma estranha resistência que necessita ser vencida. Lá está, depoimento no DOPS, dia 21/4/1964. Breves garranchos a serem decifrados. Lês. Acabo de ser largado pela terceira vez na sala do secretário de segurança. Queres reconstruir o diálogo a partir das indicações que logo depois gravaste. Recuas no tempo. A irritante espera, imaginando a mesma cena, a repetição da mesma farsa. Depois de interminável demora, te devolvem ao quartel, dizendo: o senhor secretário não pode ouvi-lo hoje. Fica para outro dia. Agora a porta se abre. Ouves uma voz. Entres, o senhor secretário logo virá. Faz questão de ouvi-lo pessoalmente. Quanta honra! Antes quero deixar aqui registrado o meu protesto pela maneira como estou sendo tratado. É a terceira vez que sou retirado à força do alojamento, pela madrugada, colocado num jipe entre dois guardas que tentam me intimidar. Rodam pela cidade a fim de me confundir. Depois me deixam plantado para mais tarde me dizerem que o senhor secretário não pode me ouvir. Será no outro dia. Não precisa continuar. Não estamos aqui para registrar protesto nenhum, mas para que seja devidamente ouvido sobre suas atividades subversivas, já devidamente comprovadas, e seja lavrado o competente ato. Se já estão comprovadas e se já me catalogaram como subversivo, qual a necessidade de me ouvir? É que queremos ter tudo documentado, queremos agir legalmente, não fazer o que vocês pretendiam fazer se tivessem ganho. Legalmente? Que legalidade é esta? Ganho o quê? Não vamos continuar. Vai ter que responder ao senhor secretário. Ele não demora. Das outras vezes também me disseram a mesma coisa. Ele não demora. Mofei e fui devolvido já de manhã ao quartel. O que quer? Privilégios? Ou pensa que nada mais temos a fazer? Será que imagina a trabalheira que vocês estão nos dando? A gente, dia e noite, caçando subversivos, interrogando eles, que se recusam a falar com honestidade. O que é honestidade tem a ver? Que é para vocês honestidade? Ora, honestidade é honestidade, a palavra diz tudo. Mas para vocês subversivos, que queriam destruir Deus, pátria, família, essas palavras não têm valor. Nada conta. Deixemos de conversa fiada. Conhecemos bem você e suas ideias. Silêncio. Da outra sala, movimento contínuo de cadeiras arrastadas, de pés que se movem, de vozes que alteiam e abaixam. Começa a amanhecer. Sentado, te mexes, remexes na cadeira. Eis uma porta que se abre. Entra o senhor secretário. Todos se levantam. Ordenam em voz áspera que também te levantes. Ele faz um gesto com a mão determinando que se sentem. Te encara. Movimenta a cabeça. Fica quieto uns instantes. Folheia pastas, examina recortes de jornais e revistas. Passas de um lado para outro, buscando, separando. Agora volta a te encarar. Resvala os olhos do teu rosto para tuas mãos, para teu corpo, para teus pés. Sobe de novo os olhos, te fixa e sem transição diz: bem, vamos começar. Temos uma relação substancial de fatos. Não há necessidade de qualificar o detido. Tenho em mãos as informações básicas a respeito dele e de sua atividade. Além do mais, não vai ser um depoimento formal. Quero conversar com ele em outra ocasião. Voltará aqui ou irá direto ao 14º BC, para que suas declarações sejam tomadas a termo. Volta a calar, folheia mais papéis, como quem procura algo fundamental. Chama com um sinalzinho o comissário. Cochicha. O comissário sai. Ele: quero facilitar isto para nós. Se responder com franqueza, será melhor para todos. Tu: que todos? Ele: temos aqui uma extensa lista com nomes de pessoas. Preciso que me digas se as conhece e qual o seu relacionamento com elas. Tu: conheço tanta gente, praticamente toda a cidade. Ele: não comece com subterfúgios. Não quero saber de toda a gente, quero saber especificamente de algumas. Por exemplo, tenho aqui, veja, uma lista com nomes de pessoas que assinaram o pedido de reconhecimento do PCB.
o que me diz disto? Tu, o que vou dizer? O que quer saber? Se tem meu nome na lista que está em suas mãos, é porque assinei. Qual o crime? Ele, pergunta-me qual o crime? Legalização de um partido que só buscava extirpar nossas tradições, Deus, pátria, família, que prega a luta de classes, que queria nos entregar de mão beijada a um país estrangeiro. Tu, não lhe parece que seria melhor tê-lo na legalidade? Assim poderia controlá-lo mais, tendo às claras, ficar sabendo quantos são os adeptos. Ele, não queira me dar lições, não me venha com subterfúgios. Sua dialética para mim não conta. Assinou ou não assinou? Estou lhe fazendo uma pergunta direta e quero uma resposta direta. Tu, se meu nome está aí é porque assinei. Ele, então confessa? Tu, confessar o quê? Ele, de que estamos falando? Já disse e repito, não pense que com sua dialética marxista vai me confundir. O detido confessa ou não que assinou uma lista solicitando a legalização do Partido Comunista? Olha, eu podia conduzir esse interrogatório de maneira diferente. Estou tendo consideração. Afinal, o senhor foi do serviço de imprensa do governo do estado. Pense nisso e nosso trabalho comum será facilitado e terá melhor resultado. Não tenha dúvidas para ambos. Confessa ou não? Tu, se encontrou meu nome na relação, para que confessar, já sabe que assinei. Ele, assim não dá. Em lugar de facilitar, está procurando dificultar o trabalho. Nem adianta então perguntar se reconhece alguns dos nomes. Tu, talvez reconheça, talvez não. Ele, não abuse da minha paciência, entendeu? Adiante. Aqui está dito que participou do Congresso de Escritores de Porto Alegre. Confessa? Participou? Tu, participei. É público e notório. Ele, então confessa, não é? Quem mais participou? Tu, não tem em mãos a relação? Então sabe. Ele, difícil prosseguir assim. Me fizeram uma solicitação a seu respeito. Não se queixe depois. Adiante. Quais foram as deliberações do Congresso? Me diga. Tenho-as em parte diante de mim. Todas de caráter subversivo. Tu, se as tem, para que repeti-las? Toda a imprensa as divulgou. Foram deliberações públicas de ampla circulação. Será que entre os papéis que lhe chegaram não consta que a delegação catarinense foi escolhida em reunião da categoria realizada no Clube 12 de Agosto, presidida pelo professor e escritor Otton Gama Dessa, presidente da Academia Catarinense de Letras e ex-secretário de Segurança? E que a ida da delegação contou com o apoio financeiro do então governador do estado, Irineu Bornhausen? Seria ele o subversivo, banqueiro e prócer da UDN? Ele, conheço bem o poder de envolvimento de vocês comunistas. Pode ser sim, pode ser que tenham conseguido tal apoio. Você sabe manipular e distorcer, mas isto não diminui o fato delituoso. Usar dinheiro público para promover a subversão. Realizar um congresso que preconizava medidas que vinham contra os nossos mais sagrados princípios. Então, o detido confessa que participou do Congresso de Escritores de Porto Alegre? Tu, confesso, e não só deste. Antes que pergunte, também participei de outros, entre eles o de jornalistas, minha categoria, na ABI, no Rio, sob a presidência de Herbert Moses. Ele, adiante, o que tem a nos declarar sobre sua participação numa gráfica, se não me engano, denominada Maria Quitéria, e na livraria Anita Garibaldi? Tu, da gráfica pouco me lembro. Foi uma tentativa frustrada de trabalho, melhorar as finanças. A livraria foi minha até 1959, quando meu sócio e eu passamos adiante. Ele, voltaremos ao caso da gráfica. A informação que tenho é que ela servia para impressão de material subversivo, de um órgão ligado ao PCB. Quanto à livraria, passou ela adiante, mas a orientação intelectual continuou sendo sua. Não saía de lá, indicava os livros que deviam ser encomendados. Por que a vendeu? Tu, porque eu comprava tanto livro que estava levando a livraria à falência. Dou um exemplo. O desembargador Medeiros encomendava um livro. Eu tinha certeza que era bom, pedia 2, um para mim. Aliás, agora, com a fogueira, a livraria foi mesmo à falência. Ele não estaria indo à falência porque a população mais consciente deixou de frequentá-la por ali, só encontrar livros de tendência subversiva? E não queira me confundir.
Não queira bancar o espertinho, me irritar. Não confunda o momento de profunda e justificada indignação popular com o processo de desagregação do tecido social, como seus sequazes pregavam. Todos na cidade sabiam que a livraria era um foco de agitação, ponto de encontro de comunistas e simpatizantes do credo vermelho, antro onde se reuniam para traçar planos e tramar, que a totalidade dos livros era comunista ou comunizante. Mas não estou aqui para lhe falar do que você sabe mais do que eu. Quero que explique alguns fatos. Sua reconhecida atuação nos movimentos de esquerda como líder. Tu, qual atuação? Me diga, se sabe tanto e que liderança é esta? Ele, tem coragem de negar que era um dos cabeças intelectuais que se filtrava nos movimentos culturais e artísticos a fim de inocular o veneno nas mentes ingênuas? É ou não é? Na Câmara Júnior, por exemplo, dando sugestões para que aquele órgão que reunia jovens de boa fé atuasse em consonância com seus desejos e realizasse cursos e debates de coloração marxista, se transformando em massa de manobra. Mas aí, senhor secretário, o senhor está passando um atestado de imbecilidade aos demais. Ele, já disse, não queira me dar lições, conheço sua maneira de agir, sua capacidade de envolvimento, temos tudo documentado. Acompanhamos passo a passo sua colaboração em órgãos de divulgação. Tudo tendencioso, parecendo só escrever sobre problemas culturais. Procurava sempre deixar insinuada uma ideia de subversão, insuflar nos espíritos jovens a dúvida. Temos tudo anotado. Queremos que nos falem, por exemplo, das reuniões no escritório do Dr. Aldo. Pensa que não tínhamos nossos olheiros? Os meios de informação funcionavam. Estamos atentos. Que reunião? A que se refere? Ele, reuniões no escritório dos líderes daqui, com elementos de fora, do Rio, São Paulo, de Porto Alegre, para traçar estratégias de luta, visando minar as forças da ordem e a tomada do poder. Forças de ordem? Ele, sim. Não me venha com suas tiradas, conheço-as bem. Nunca responde ao que lhe perguntam, mas isso não vai acabar assim. Assim como? Ele, já disse, repito, não abuse da minha paciência. Se não colaborar, será pior para todos. Que todos? Ele, que me conta das tais reuniões? De uma em especial realizada no dia 15 de fevereiro, pouco depois das 8 da noite. Não sei de que reunião fala. Se tinha mesmo espias e se eles estavam atentos ou lhe mentiam, caso tenha existido a tal reunião, ou devem lhe ter dito que não estive lá. Ele, não esteve. Quer dizer que não lhe viram? Não me viram? Afirmo, porque não estive lá. Ele, e por que não lhe viram? Que certeza é esta? Porque tenho certeza de que nesta data eu estava no interior do estado, a serviço de um governo do qual o senhor também participa. Ele, como pode ter certeza? Mande-se informar no gabinete de relações públicas. Ele, outro antro de comunistas infiltrados no coração do governo. Comunicou tal fato ao governador? Ele, não me agrada sua atitude. Veja, nós podíamos agir de outra maneira com o senhor. Responda, por que insiste em dizer que nunca lhe viram nas reuniões do escritório? Primeiro, não sei de tais reuniões, nem se existiram. Segundo, se existiram mesmo, eu nada tinha a fazer por lá. Ele, então tinha a fazer onde? Nas minhas atividades normais, que eram do conhecimento de todos. O que eu fazia está devidamente documentado nos meus escritos, na minha atividade profissional como jornalista da Agência Nacional e como redator do Serviço de Imprensa do governo Celso Ramos, do qual o senhor é secretário de Segurança. Ele, já sei, não precisa me informar. Insisto, não tumultue, não desvie o rumo do interrogatório. Volto a avisar, é este um depoimento informal, inicial. Eu queria ouvi-lo pessoalmente, me pediram para aconselhá-lo. Vejo que é inútil, se recusa a colaborar. Paciência! Mais tarde será obrigado a depor sobre os ritos da lei, e tudo o que disser será tomado a termo e confrontado. Prossigamos. Olhe, eis aqui, veja. Tenho em mãos recorte com matéria sobre a campanha do Petróleo é Nosso. Olha os nomes, a extensão da lista, tudo misturado.
de desembargadores a Gariz. Tu. Que é que tem? Ele. Você era a favor da estatização do petróleo ou não? Tu. Era. Ele. Assinou a lista de apoio ou não? Tu. Não me lembro, francamente. Se a tem em mãos, vejo o recorte, senhor secretário. Deve saber melhor do que eu. Ele. Não continue com esse tom, este ar de deboche, este risinho de escárnio. Manda enquadrá-lo por desacato à autoridade. Tu. Que deboche? E já não estou devidamente enquadrado? Ele. Deboche é deboche, percebo. Abomino as interferências indébitas em meu trabalho. Espertinho. Vejo na lista, entre tantos operários, professores, juízes, advogados, embargadores, comerciantes, comerciários, jornalistas, estudantes, funcionários públicos, até o doutor Fúvio Vieira. Só não vejo seu nome. Me explique, vá. Tu. Explicar o quê? E me esclareça por que o destaque para o nome do Fúvio? Só porque é o chefe do gabinete de relações públicas do governo? Porque não pergunta para ele? Ele. Bem que gostaria. Não é disso que se trata. Repito, me explique. Tu. Explicar o quê? Ele. Qual o motivo de não se encontrar o seu nome na lista de adesões à campanha do petróleo nosso? Tu. Francamente não sei. Ele. Como não sabe? Tu. Não tem como explicar, lamento. Não me recordo, só isso. Ele. Afinal, era ou não a favor da campanha? Tu. Era, já disse. Ele. E não se lembra porque não assinou o manifesto? Tu. Não, isso não faz diferença. Acabei de dizer que sou a favor. Podia negar, já que meu nome não consta na lista. Talvez na época não estivesse em Florianópolis, ou não foi encontrado. Ele. Onde se encontrava na ocasião? Tu. E lá vou saber. Tanto tempo se passou, não me lembro, viajo tanto. Ele. Fácil dizer não me lembro. Só se lembra do que quer se lembrar. Aliás, precisamos mandar checar que tantas viagens fazia. Estou ouvindo aqui de maneira informal, repito, com paciência. Fiz questão de eu mesmo, embora tivesse preferido. Deixa pra lá. Vejo que é inútil todo o nosso esforço. Timbra em persistir nas negativas, nesse seu tom de pouco caso. Nunca sabe de nada, se nega a colaborar. O que viria em seu próprio benefício seria melhor para o senhor e para a sua família. Não pense só porque acha que tem as costas quentes. Não, chega, vamos adiante. Temos aqui outras anotações. Deixa eu ver. Diz que a revista Sul fazia um trabalho de arregimentação, que além do Brasil, chegava a ser distribuída em países como a China, a Tchecoslováquia, as colônias portuguesas, publicando aqui trabalhos de autores proibidos naquelas regiões. Tu. Sim, é verdade. Mas pode acrescentar a sua relação colaborações de Portugal, do Salazar, da Espanha de Franco, dos Estados Unidos, onde tinha até correspondente. Ele, a velha tática. Tenho que reconhecer a capacidade de envolvimento, sempre uma explicação aparentemente lógica para tudo. Utilizam um inocente útil como fachada. Estou cansado de mentiras. Tu, que mentiras? Ele, só mais 2 perguntas. Por que escolheu o nome do comunista Graciliano Ramos para a rua onde mora? Tu, não escolhi o nome do escritor Graciliano Ramos. Foi uma decisão da Câmara Municipal. Ele, por sugestão sua, em projeto apresentado pelo Mimo, vereador comunista. Tu, projeto aprovado por unanimidade. Ele, como conseguiram isto? Tu, vai ver porque admiravam o escritor, ou porque acharam que era um ramo desgarrado da família Ramos que se havia mudado para Alagoas, primo distante do Nereu ou do Celso. Ele, está fazendo tudo para me irritar. Quer sair dizendo que passou por maus tratos, foi torturado, essas mentiras que vocês espalham. Tu, existem diversos tipos de tortura, uma delas a psicológica. Ele, não me diga. Tu, por essa passei, sabe melhor do que eu. Ele, passou ou foi? Outra invenção para passar por vítima. E de sua senhora, fale-nos da atuação dela. Vai dizer que também nada sabe. Tu, qual atuação? Ele, como qual atuação? Tu, atuação como professora catedrática através de concurso público? Atuação no movimento cultural? Ele, não abuse. Sabe muito bem a que me refiro. Ela é considerada uma ativista das mais atuantes, militante comunista de participação efetiva em passeatas, em comícios. Aliás,
não só ela, toda a família, deve-se reconhecer que sob tal aspecto é uma família unida. Ela já foi ouvida e confessou tudo. Tu, se confessou tudo e insiste em dizer que não sei que tudo é este, o que terei para acrescentar? Quanto à família unida, concordo. Com certeza, o mais ativo é meu filho de 5 anos. Ele, não, chega! Por favor, pare! Eu tinha certeza que não ia dar em nada, mas insistiram que eu devia ouvi-lo, apelar, protelei o quanto pude. Agora lavo as mãos. Comissário! Comissário! Pode acompanhá-lo de volta ao quartel. Vou determinar que seja formalmente ouvido por quem de direito e suas declarações tomadas a termo e confrontadas com as de outros que já temos, e temos muito. Vamos checar as incongruências, as contradições, as mentiras, e também informem ao 14º Batalhão que quer ouvir o detido, para que marque a data mais conveniente, quanto antes melhor. Tirem ele daqui logo, não quero mais vê-lo, estou farto, cansado. É sempre o mesmo lenga-lenga. Ninguém tem coragem de assumir as próprias convicções. São sempre atitudes dúbias, todos uns inocentes e injustiçados. Depois que foste solto, eventualmente vocês se cruzavam, em reuniões sociais, em bares, em cafés, em restaurantes, no gabinete de relações públicas do governo, onde, embora demitido, continuavas indo. Era constrangedor, fingiam não se ver, mas o momento crucial, o último confronto direto, foi alguns meses depois. Estavas no Cine São José, esperando a chegada do governador Celso Ramos para a apresentação de um documentário cinematográfico, no qual havias colaborado. Tinhas chegado cedo, enquanto aguardavam, já com a presença de autoridades e outros convidados. Formavam-se rodas de bate-papo. De repente entra o secretário de segurança, olha para um lado e outro indeciso. Em lugar de fazer um movimento de cabeça em direção ao teu grupo, discretamente avança e vai estendendo a mão de um em um. Quando chega a tua vez, ele estende a mão e, num gesto instintivo, colocas a tua mão no bolso da calça. E lá está, entre vocês, o Dr. Jade Magalhães, de braço estendido. Há um momento de pasmo, de extrema tensão, de incredulidade. Os que podem se afastam. A antessala do cinema fica quase vazia. Tu tremes por dentro, medo, raiva. Neste exato momento entra o governador, o que provoca um alívio geral. Todos se dirigem à sala de projeção. Durante todo o tempo, o ambiente permanece carregado. O documentário é projetado sem que lhe seja prestada atenção. Na saída, um amigo te puxa para um canto, te carrega dali. Pergunta, não tivesse receio de ser preso outra vez? E tu, receio? Eu estava era morto de medo. Eu estava era apavorado, tremia por dentro. Não sei como conseguia me manter de pé, mas mesmo que quisesse, não podia apertar a mão daquele homem. Se eu tivesse feito, no dia seguinte, me envergonharia de me olhar no espelho na hora de fazer a barba. Faces. Outra consequência da prisão. Reflete-se, recompõe-se, sim, não fosse ela, seria improvável, talvez inviável, a mudança para o Rio de Janeiro. Permaneceria como um sonho distante sem esperança de realização. Mais difícil ainda, acabares repórter de revista. Tinhas projetos bem mais ambiciosos, sem abandonar o jornalismo profissional, principal ganha-pão. Pretendias se dedicar com afinco à literatura, ao cinema. Pouco tempo depois de ser obrigado a mudar, foste trabalhar na Manchete, a fim de ajudar a suprir o escasso orçamento resultante do salário na Agência Nacional e de eventos frees. Numa das viagens, neste imprevisto, de que se compõe o dia a dia do ser humano, em especial um jornalista itinerante, tiveste ocasião de conhecer o homem que arrastara Gregório Bezerra pelas ruas do Recife. Episódio que os guardas não cansavam de repetir durante o teu passeio à noite, no jipe, pelas tortuosas ruas de Florianópolis. Com o fotógrafo Gervásio Batista, estavas em Lages, preparando uma reportagem. Pela tardinha, depois de um dia cansativo, vocês relaxaram no apartamento do grande Hotel Lages. Reviam sem ânimo o que havia sido feito e o que tinham pela frente no roteiro de trabalho. Toca o telefone, Gervásio atende, te chama, é para ti. Uma voz aflita, ansiosa, de secretária, diz, aqui é da Prefeitura Municipal, onde o senhor se encontrava. Pelo amor de Deus, que dificuldade. Estamos há tempo atrás do senhor. E o tom implorativo. Por favor, o senhor prefeito tem urgência em lhe falar. Não desligue.
Um momento de silêncio e ouves a voz contrafeita do prefeito. Pergunta como vocês vão, como está indo o trabalho, o quanto já fizeram. Demoram ainda na cidade? Não necessitam de nada, qualquer coisa podem dispor. Estranhas o introito, sem significação maior, até que o homem engata. Preciso de um grande favor de vocês, não vão poder me negar. Perguntas, o quê? E ele, sem delongas, como quem quer se livrar de um peso incômodo, me telefonou o comandante do batalhão ferroviário. Não sei se sabem, é sediado aqui. Descobriu que vocês prepararam uma matéria jornalística sobre a região. Quer que visitem e colham elementos e fotografias das obras do BF. Não titubeias na resposta. Prefeito, me desculpe. Nós temos uma pauta de trabalho que foi decidida no Rio. Nela não consta nada do BF. O prefeito respira fundo, faz uma pausa, cala sem saber o que retrucar. Como quem se concentra, indagas. Alô, alô, está me ouvindo? Até que voltas a ouvir a voz. Um diapasão mais baixa, dramática, tensa, angustiada, o tom implorativo. Vocês me ouçam, por favor. Não podem me fazer isto. Como dizer não a este homem? O comandante determinou que eu me entendesse com os senhores. Já tem tudo pronto para amanhã bem cedinho. Marcou até a hora. Uma viatura do batalhão vai apanhá-los no hotel e acompanhá-los aos canteiros de obras. Mandem, digam o que devo fazer para que atendam à determinação. Não podes deixar de rir, lutas por te conter. Gervásio percebe que é um riso nervoso. Acompanhou e entendeu a síntese do diálogo. Te cutuca, pede que respondas. E tu? Mandou como? E o prefeito mandando. Sabe como é? O comandante me disse que tem obras importantes do município, do estado, do país, que não devem de maneira nenhuma ficar fora da reportagem. Respondes, entre intrigado, indignado, indeciso, como é que ele soube qual o motivo de não poderem ficar de fora. O que tem elas a ver com a nossa matéria estão fora do nosso enfoque. Agora o tom que te chega é implorativo. Ouçam, vocês precisam atendê-lo. Não tem outra saída. Digam o que é preciso fazer para que atendam. Me digam, por favor, por favor. Pensas em responder com uma única palavra, nada, mas a voz te causa pena. É ao mesmo tempo implorativa e intimidante. Pedes um tempo. Percebes que o homem está à beira do pânico, estirado na cama ao lado, entretido ou fingindo em limpar uma máquina fotográfica. Gervásio te olha divertido, preocupado. Consultas, e agora o que vamos fazer? Com aquele jeitão impagável de se colocar diante de qualquer situação, por mais esdrúxula ou cabeluda que seja, ele ri. Mexe os ombros, te olha, sussurra. E eu lá sei, tenho nada a ver com isso. Te vira, o abacaxi é teu. Vamos fazer não, vais fazer. Sou só o fotógrafo, te lembra. Respondes, seu sacana. Agora é só o fotógrafo, hein? Me ajuda, só o fotógrafo é? O prefeito está no telefone, quase em lágrimas. Vai ter um chilique. Te dá até a bunda em troca de umas fotos e do texto. Me ajuda, vai. Deves ter uma solução. Mais tarimbado que eu. Com a experiência de anos em situações bem mais complicadas, Gervásio te mira. Diz, não gosto de bunda de homem, mas deixa pra lá. Se queres mesmo um conselho, deste tarimbado mestre aceita. Amanhã bato as fotos, capricho. Anotas o que o homem quer. Depois, no Rio, a gente vê o que faz, como se livra do abacaxi. Ficou combinado para a manhã seguinte, às 7 horas, uma viatura. Para militares, nunca é caro, só viatura. Apanharei vocês no hotel. Percorreriam todo o trecho em obras. Deveriam voltar só à tarde. Almoçariam num canteiro de obras. Teriam que refazer o roteiro da viagem. 1 ou 2 dias mais ali. Paciência. Manhãzinha. Vocês estão se preparando quando eu sou o telefone. É da recepção. Uma voz apressada reclama. Desçam, vamos, desçam logo. Já estão esperando. Gervásio responde. Calma, cara. Um momentinho. Estamos indo. Chegam à recepção. Na rua um soldado está no carro esperando. Indócil, o oficial caminha de um lado para o outro no salão. Tu o cumprimentas. Ele mal responde. Perguntas. É com você que nós vamos. O oficial concorda com um movimento de cabeça. Convidas. Nos acompanham. Vamos tomar um rápido café. O oficial mexe a cabeça para um lado e o outro num gesto negativo. Diz um categórico não. Estamos na hora. Vamos logo. Tu respondes. Ainda temos uns minutos. Não são 7.
só para não sair em jejum. Olhas para o teu relógio. O oficial volta a olhar para o dele e diz, mais taxativo, mais dogmático. Palavra final. São sim, mais até. Exatas 7 horas e 4 minutos. O meu relógio é que está certo. Não há engano possível. Naquele tom e com aquela expressão fisionômica, o argumento é irrespondível. Vocês tomaram a viatura. Não pode ser carro. Única coisa que podem tomar no momento. E café da manhã mesmo só irão tomar uns 60 quilômetros adiante, no primeiro canteiro de obras. Ao começar a caminhada, o oficial que vai no banco de trás quer saber qual dos dois é o repórter e qual o fotógrafo. O nome de ambos já sabe, mas precisa identificá-los pessoalmente. E só então se apresenta Coronel Ibiapina, comandante do batalhão ferroviário de Lages. Gervásio te olha, tu olhas para Gervásio. O impacto é imediato. Sim, ali. Diante de vocês está o homem a quem os dois guardas do teu passeio aterrorizante pela noite se referiam. O homem que arrastara Gregório Bezerra pelas ruas do Recife durante quilômetros. Sim, sim, não há dúvida possível. É o próprio, o famoso Coronel Ibiapina. Gervásio e tu olham com atenção, buscam reconhecê-lo. Tê-lo-ão visto em fotos. Durante os dias de viagem com Gervásio, ias-lhe contando passagens dos teus dias de prisão. Sem dúvida te referiste ao passeio. E ainda hoje, por mais que lutes, outra palavra mais condizente não te surge. É só passeio, pela noite florianopolitana. O coronel parece perceber o que ocorre. Olha para um e outro, vocês calados, mas as surpresas não acabam. Pouco demora, ele revela outra face. Qual a mais autêntica? Agora te perguntas... Ambas, te pões em dúvida, ambas só, seriam apenas duas. Voltas a te interrogar, ele afável, até bonachão. Fala com doçura dos seus, preocupado com a doença de um parente a quem ajuda, mas a doença é renitente. Fala de suas missões sem tocar, claro, no episódio de Recife. Fala da cidade de Lages, a dúvida ao ser transferido, mas um verdadeiro soldado não discute ordens. A hierarquia é sagrada, da surpresa agradável, quando chegou a Lages, sem dela nada saber. Quer conhecer mais o trabalho que fazem, se são casados, se têm filhos. Difícil deve ser cuidar de uma família com tantas viagens. Tanto tempo fora, até sem notícias. Difíceis as comunicações, mas, por outro lado, deve ser excitante conhecer novos lugares. Gentes de outras latitudes e psicologia. Bom viajar, sim. Gervásio conta que mal havia desembarcado de Miami, onde fora cobrir o concurso Miss Universo. Arriscou uma piada, cobrir o concurso, não a Miss. O coronel ri, deliciado, e viera correndo desbravar o inóspito extremo oeste catarinense, quase lá na Argentina. Não tinha qualquer ideia daquele mundão. Agora, para sua felicidade, se encontrava na simpática e hospitaleira Lages. Estava tomando conhecimento de um novo e singular Brasil. Ele, um baiano do mundo. Tu explicaste que moravas no Rio, mas eras do litoral de Santa Catarina. Falou-se nas belezas naturais, da pesca, do litoral com praias rendilhadas, intocadas, mansas ou selvagens. O coronel contou histórias, engrenou fatos, relembrou passagens de sua vida. Falou da trabalheira que era abrir trechos no meio da selva virgem. Gervásio ia se animando, se soltando mais, interrompeu. Nada como desvirginar, não é, coronel? O coronel ria, num gesto amistoso. Bateu nas costas do Gervásio. Vejo que és um bom papo. Precisamos conversar mais fora do horário de trabalho, insistiu. Era preciso divulgar mais o que faziam. Mostrar bem as faces de um exército integrado no pleno desenvolvimento do país. Vocês aqui serão os primeiros, os pioneiros que vão ter ocasião de documentar a importância e o significado para a região do trabalho que fazemos. O que representa o batalhão ferroviário para um país da extensão territorial do Brasil, com tantos problemas insolúveis, com tanta fome e miséria, numa terra que produz de tudo e tem lugar para todos. Na primeira parada, a do café da manhã, o coronel já se descontraíra mais. Brincou com crianças, filhos de trabalhadores, perguntou como ia a abertura das matas e a abertura do túnel, e as dificuldades, qualquer coisa, apelassem para ele. Emocionou-se com um menino que machucara o pé no tronco de uma árvore. Procurou-lhe estacar o sangue e o choro. Alisou e beijou no cabelo a menina que ria e acompanhava o grupo pedindo. Quero ser fotografada. O coronel interferiu. Gervásio,
Faz uma foto dela. Depois me manda, que me encarrego de entregar. Vai ser uma glória para a pequena. E a cada momento, aquele ser de truculência inaudita, nacionalmente conhecido, que não movera um músculo, nem tivera um resquício de compaixão ao arrastar um semelhante pelas ruas da cidade, que afirmara de forma taxativa: são 7 horas e 4 minutos exatos e meu relógio é que está certo. Agora se revelava um novo ser, mais humano. Extirpas o mais, fica só o humano. Carinhoso com as crianças, preocupado com os assalariados, atencioso como vocês. Na próxima parada, no outro canteiro de obras, para o almoço fazia questão de saber se todos estavam sendo bem servidos. Se a carne era mesmo de boa qualidade, carneada de gado dali, da coxilha rica. Se queriam mais uma cervejinha gelada. Gervásio, tarimbado, viajado, ia se soltando. Arriscou uma piada de salão. Como foi bem aceita, avançou mais. Relatou casos. O coronel deliciava-se com as anedotas picantes. Adorou do restaurante, que Gervásio jurava, juntando os dedos sobre os lábios, haver escutado. E que insistia. Não era piada, era um caos verídico ocorrido lá para as bandas do oeste. Era o anúncio de uma churrascaria, mais ou menos o seguinte, na voz impostada do locutor. E Gervásio procurava imitar o tom da voz, o reforço em determinadas palavras, as expressões que marcavam o caos. Cavalheiro, durante toda a semana, sua senhora. Gervásio parava, esclarecia. O locutor nunca dizia senhora, era senhora, com acento circunflexo no O. Lhe prepara os mais deliciosos acepipes. Então, aos domingos, é mais do que justo. Está mesmo na lei do Senhor Deus, que ela tenha o merecido descanso. Não vacile, tome sua senhora e vá comer no matinho. Ele fazia uma pausa para sentir a reação. A explosão de risos o esclarecia. Matinho era o infeliz nome da churrascaria. O coronel também tinha as suas piadas. Acreditava-se um humorista nato. Eram na maioria sem graça, um humor pesado, tétrico. Mas todos riam delas até as lágrimas. Ninguém era besta, ainda mais naqueles tempos. De repente, eis a metamorfose brusca. E podia surgir a face anterior. O coronel do Recife. Ou um dos vários outros Zeus daquela complexa personalidade, como passou a repetir Gervásio. Ninguém sabia ao certo quantas faces nele existiam e de quais qualidades seriam. Mas Gervásio era imprevisível. Virava-se e dizia: Coronel, aposto que o senhor ainda não conhece a história do deputado federal do Meio-Oeste, dono de tudo no município, que chegou sem nada e agora tinha a maior indústria do estado. Construíra a cadeia, a casa do juiz, a igreja, o quartel, o palácio da justiça, as escolas, o que mais se possa imaginar, e era dono da emissora de rádio. Toda vez que ele vinha ao município era esperado, e o locutor saudava-o diante da multidão que vinha aplaudi-lo. Dizia: temos outra vez a subida honra de ter entre nós esse ínclito cidadão, personalidade sem chaça, a quem todos devemos, e que vai nos dar a honra de sua palavra. Deputado, o microfone é seu. E o deputado, cansado de ouvir sempre a mesma churumela, um dia não se conteve. Virou-se para o locutor, apontou o dedo, tocando quase no nariz do rapaz, e replicou: microfone só não, rádio também, tudo é meu. O coronel não conseguia parar de rir. Não tinhas o poder de comunicação do Gervásio, mas foste a forra. Passaste a ter, a partir dali, uma resposta para as infindáveis brincadeiras de teu companheiro. Durante o resto da viagem longa, comparadas em bibocas, com a reportagem por vezes empacando a qualquer tentativa de desculpa do Gervásio. Atraso no horário, máquina pifada, reclamação pelas dificuldades para fotografar, falta de sol, chuva inclemente, tempo nublado, estradas intransitáveis, te punhas impassível e rígido em teu canto. Compunhas um ar sombrio, empunhavas teu relógio como quem empunha uma arma mortal. Dizias: nada de desculpas esfarrapadas, dá um jeito, vamos logo pro batente. São 7 horas, 4 minutos, 33 segundos e 6 décimos. E não adianta discutir. Repito, o meu relógio é que está certo. Ponto final. Continua.